A internet hoje está sabotando a gente legal, e eu. Agora voltou. Voltamos. Gente, Eu já tinha agradecido a todos a participação. nacional, né? É, A gente faz um intervalinho, que é só para causar suspense. isso. Então, não sei se o pessoal viu, mas o que eu estava dizendo é o seguinte: essa negociação, cada fase exige uma negociação diferente. Depois da negociação, o que cada um está disposto a investir na relação. Às vezes eu falo assim: ah, isso aqui desagrada a você? Tá, então eu posso abrir mão porque isso aqui era só um capricho meu, nem é importante para mim. Eu fazia por hábito. Legal, não Uhum. estou me frustrando e estou deixando de fazer porque é importante para minha companheira ou para a relação aquilo lá. Então é investimento meu. Sim. Ah, perguntar como é que foi seu dia, todo dia, eu não estava perguntando, mas é importante para vocês, então não me custa perguntar. Legal. Então eu posso, isso é um investimento que eu faço. Então, vê o que é possível fazer de investimento. E uma terceira parte, que é a proteção da relação. Eu tenho que proteger essa relação da família, dos filhos, dos amigos, do ambiente. Eu tenho que criar uma rede de proteção da relação. E não esquecer que, olha, tá legal, já tenho filhos e tudo mais, mas eu tenho que continuar namorando. Eu tenho que reservar um final de semana, um dia, para namorar, mesmo que seja em casa. Para vocês que foram dormir. Para ter aquela cumplicidade, continuar alimentando tudo aquilo. Uhum. As pessoas não percebem, elas vão num turbilhão e elas vão mudando a dinâmica delas e elas vão deixando as coisas para lá como se não tivesse importância, que são as coisas importantes. E aí vai tendo um esfriamento da relação. E aí, se você tem um parceiro ou uma parceira narcisista, isso vai Ai, começar a gerar uma ira tremenda. Vai ficar enraivecido. tá Só vai sendo contrariado, exacerbar. Só vai coitadinho. exacerbar aquilo tudo, porque ele tem que provar que ele está certo, que o conceito de identidade dele é que é o certo, que só tem aquilo, que ele é que é o cara, e aí vai exacerbar, ele vai ficando cada vez pior. Então, dificilmente se tem essa cumplicidade desde o começo, se tem essa dinâmica de comunicação, de um falar e o outro ouvir e entender, a escutativa, né? Entender o que Uhum. o outro disse e esperar para responder, não ficar com preconceitos, pré-julgamento, não ficar na defensiva. Então, estabelece uma comunicação, uma dinâmica nova, franca e produtiva, a negociação e investimento na relação e a proteção da relação. Exato. E uma coisa, É o que eu vejo para muito, ter. é que no caso, né, do relacionamento, o casamento com um narcisista, mesmo que o companheiro ou a companheira ela identifica que tem ali um problema, mesmo ela sem saber que é um transtorno narcisista, né? Porque isso muitas das vezes você só vai descobrir ou estudando, ou indo fazer terapia, depois que sua vida já está um caos, Isso, ou depois da separação. Que isso. aí você vai buscar ajuda e você se dá conta que você estava casada com um narcisista. Mas ela passa, ou ele, a buscar ajuda da família, né? E a família tá ali tão adoecida também, porque veio, né, desse ninho doente, Sim. que ela não vai ser ouvida, ele não vai ser ouvido, e aí vai entrar naquele parâmetro, ou eu aceito, ou eu acabo com tudo. Mas e o que eu faço com o meu ganho secundário, se eu acabo com tudo? Não E tem ganho aí vai secundário, esse que é o negócio. Parece que tem, parece que é uma zona de mas não conforto, mas não existe. é. É desconforto total.
né? É assim, não tem aquele ditado que diz antes só que mal acompanhado. Pelo menos você sozinho, você tem autonomia de voo. Quem é que mais gosta de você é você mesmo. Não tem jeito. Exato, exato. Se você não se respeita, se você não gosta de você, se você não se protege, como é que você pode esperar que alguém faça isso? Então, se você percebe que você está com a autoestima muito baixa, procure ajuda. Vai fazer uma terapia. É que é difícil perceber isso de início, né, Emílio? Só se vem se perceber isso já num adoecimento já bem grande. A Isa tá falando aqui, gente, eu reiniciei tudo e não consigo entrar. Isa, tudo da semana. Entrar 3 na live. Eu já caí 2 vezes, Isa. Eu já tô toda quebrada aqui, que caí, voltando, mas fizemos curativo, né, Emílio? E estamos aqui firmes e fortes. A internet não vai derrubar o nosso bate-papo. Então, no caso de uma autoestima adoecida, tem outras coisas também, né? Já vem fazendo que essa pessoa venha com essa autoestima adoecida, né? Isso, mas então, uma das coisas. É muito difícil, realmente é muito difícil, mas a gente não pode perder o foco do seguinte: olha, tudo tem solução. Primeiro, Sim. se tem alguma coisa que está desconfortável, não faz de conta que não existe aquilo. Vai e olha. Sabe quando você tem uma coisinha dentro do sapato que está te incomodando o pé e você vai andando, 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 e se você não para tirar o sapato e olhar o que está acontecendo, você provavelmente vai ficar com um machucado feio no final do dia no pé. Sim. Então Vai virar para. uma boa memória, né? Ao primeiro incômodo, já para. Para, tira o sapato, olha. Então, primeiro incômodo, fala assim: opa, essa reação aqui não foi normal. Deixa eu pensar aqui, deixa eu repassar a cena, ver o que eu falei, o que a outra pessoa falou, por que foi tão desproporcional. E eu posso tentar conversar com a pessoa e perguntar o que aconteceu. Que a sensação que eu tive é que foi desproporcional à sua reação. Isso já logo de cara. Não Tenta percebi que você justificar. tem senso crítico para avaliar o que está acontecendo. E deixa a pessoa falar. Não tenha medo de fazer isso. Perguntar não ofende, principalmente no início de relação, porque se a pessoa se negar a discutir, sai fora. Se ela falar que não tem Corre, nada a gata. ver, você já sai fora. Porque daí para frente vai ficar pior. Porque se no primeiro momento, e todo mundo quer ser bacana, já teve um não, já ficou desproporcional. Sempre que a coisa fica desproporcional, é porque tem alguma coisa errada. E não tenta ser Madre Teresa de Calcutá. Não tenta Jesus achar Cristo, querer salvar, né? que vai salvar. E outra, você não é mãe dele. Ou E é não o é que pai acaba dela. acontecendo, né? Você ocupa o lugar da mãe, né? Isso, porque vai ocupar mesmo, vai perder a identidade e vai se transformar na mãe com favores. Que é Ah, pior, tipo, né? vai ser a mãe que vai dormir junto. Só. Ah, Tem coisa pior. isso, tem coisa pior? Não tem coisa pior. Então, quando começa a ver que tem as comparações, por exemplo, com a mãe, já faz um alerta, conversa a respeito, fala assim: oh, deixa eu entender, por que você sempre me compara com a sua mãe? Eu pretendo ser sua mulher, não sua mãe. E se o cara tiver uma reação desproporcional, senão que ele tem Que problema, tem. É desproporcional. É não é? desproporcional. Senão que ele tem Totalmente. problema. Por quê? O que acontece hoje em dia? As mulheres acham bacaninha, não sei por quê, tem que entender. Difícil, Mas hein, ela. Mi? A gente pode fazer uma outra live? E dessa vez a gente Podemos, tenta. Eu vou podemos. te ajuda. Porque você percebe isso? Que assim, não leu sinais, por que não leu sinais? O cara não tem emprego.
O cara fica jogando videogame. O cara anda de bermuda e tênis. O cara é infantilizado, pô. Ou às vezes até tem emprego, ele até trabalha, mas não é ninguém que desenvolva realmente uma profissão. O cara tá lá com 30 e poucos anos e aí você pergunta para ele, estudou, gato? Não. Ele é Gosta de adolescente estudar? ainda. Não. Isso. Ah, mas você não estudou por quê? Ah, porque minha professora, eu tinha problemas e aí eu fugi da escola. Nananana. E aí Isso. se entrou na faculdade, não terminou. Isso. E não é que precisa entrar na faculdade, mas tem uma profissão. Nem precisa. O Tem que cara ter uma fala assim, profissão. ó, Quem é você na vida, afinal? Eu o cara pode falar, trabalhei já disso, eu já trabalhei. E ele sempre conta aquela história magnífica, né? Porque eu já trabalhei disso, porque eu sou muito lutador, porque não. Uau! e cadê o Mas testemunho? Não condiz, né? Não condiz a realidade com o discurso. a Isa tá falando aqui, é isso. Ele acha que ele é suficiente. Exato. Isso. Também é uma grande tendência, porque não faz o teste de realidade. Ele está lá na cabeça dele, o conceito de identidade dele, que ele é o máximo, que ele é bom, né? Que vai ter uma vaga de diretor para ele, de CEO, lá, multinacional. Em algum momento ele vai ser empresário, dono de algum lugar, ele vai ser inclusive convidado, né? Porque uma pessoa tão excepcional assim vai ser convidado. Que a gente E chama até de pensamento acontece, mágico. e até acontece de aparecer uns parceiros. Mas é porque também tá ali, né? Mas não é autossustentável. Não, dura um tempo essa parceria de trabalho, não fica por um bom tempo. Não é autossustentável. Então, assim, o que esses caras são? Adolescentes. Tá sempre mudando de galho em galho, né? E De hoje galho em galho. tem adolescente até de 50 anos de idade, de 60 anos de Tem, idade. Porque tem o Aí, critério para deixar a adolescência. tá Né? O tão. cara tem Olha, ele tem que tá ser puxado. independente financeiramente, ele tem que ser independente emocionalmente. Agora, o cara tá legal, ele ganha muito bem, ele é independente financeiramente, mas ele não é independente emocionalmente. O que ele é? Um adolescente. Adolescente. Aí você vê o cara com 40 anos de idade, ele se separa de você, ele volta para casa da mãe. Volta para casa da mãe ou casa rapidamente. Rapidamente. Claro, se ele não tiver mãe para voltar para casa, ele casa rapidamente, que ele precisa de uma mãe. Eles casam rapidamente. Isso. Porque precisa da vítima, né? Então vê Que quantos sinais. Vê quantos mãe sinais não... tem. Sim, tem vários, tem inúmeros. Agora, entra lá também uma coisa que é assim, que muitas vezes na programação das mulheres, que entra assim, mas você vai deixar ele, filha, ruim com ele, pior sem ele. Nossa, a Isa ouvi aí. Mas ele nem te bateu. Mas ele nem te bateu. Ele te bateu. Ele não tem ido no supermercado? Tá faltando comida na sua casa? Tá pagando aluguel. Ó. Que fantástico. Você tá até pagando usa o carro dele. Tem Você até comida. usa o carro dele. Exato. Também você Mas só aquele carinho, aquele desaforo, aquela humilhação na frente das pessoas. Não conta. Então, observar também não é só o outro, é olhar assim e falar assim, peraí, como é que foram os meus modelos? De mulher, de mãe, de dona de casa, de mulher na vida, como é que foi? Eu vou dar um exemplo como é que foi minha mãe? Eu vou dar um exemplo meu vivo. Eu não tive esse exemplo. Aliás, papai, mamãe, enfim, não tem nem o que falar. E eu caí nessa armadilha justamente porque, obviamente, a minha autoestima não estava boa, senão não teria caído, né? E nem permanecido. E também
criei aquela asa de Madre Teresa de Calcutá que eu queria salvar o indivíduo, né? A todo custo, porque as falas eram, se não for você, quem vai ser? Porque eu só tenho você, porque você. Então, mesmo na pior merda que ele estava fazendo, era sempre se você, eu só tenho você e você só tem a mim. E eu fui colocando aquele não, é isso. E no cotidiano, existiam as falas assim, mas eu casei para quê? E eu, como tinha lá a minha memória gravada, né, no meu subconsciente, da minha família, base, né, meu pai e minha mãe. Meu pai nunca falou isso para minha mãe, meu pai sempre ajudou a minha mãe dentro de casa, enfim. Eu rebatia. Eu não sei pelo que você casou, mas eu sei que eu não casei para ser empregada de ninguém, bebê. Aliás, eu não sou sua mãe. E era onde o pau comia. O pau comia. Ah, mas você não passa a minha camisa igual a minha mãe. Não passa e nem vou. Já começa daí. Não passa, não vou. E não estou com vontade de passar igual. Mas isso foi, lógico, né? Início de relação. Depois eu fui adoecendo tanto que Que eu não tinha nada de errado se tivesse sido combinado. eu queria fazer exatamente porque era um problema. Se eu não fizesse igual, ia ser um problema. Então, eu, para evitar problemas, ai, toma, vai, aí você quer, vai. Vai, quer fazer, faça. Ai, faz. Você vai abrindo mão, porque você vai adoecendo. Você me acompanhou, né, Emílio? Você via. E Você é viu o difícil. quanto eu fui descendo, precisei descer e dar graças a Deus que ele arrumou outra vítima. Então, agora, Falar, veja bem. amém. O universo me E, libertou. e por que que foi entrando, foi entrando, foi entrando? O interessante é identificar também qual era o meu ponto cego. Porque assim, o que Sim. que eu precisava? Será que eu precisava de reconhecimento? E quando ele falava que eu só tenho você, eu me sentia reconhecida e aquilo alimentava a minha carência? Porque esse processo de abuso, que é um processo de abuso, Sim. é que o abusador identifica a carência do outro e ele tira E proveito da trabalha carência do outro. Então, assim, se você precisa de reconhecimento, e eu vou fazer o quê? Eu vou te reconhecer em determinados momentos, que aí você abre a guarda, abre o coração e eu entro. Faz sentido? e entra sendo avassalador, né? Isso. Por quê? Porque o negócio vai lá na cabeça dele. E aí, como ele faz uma leitura toda errada, ele chega a um ponto que, na neurose dele, ele fala assim: não é que ela não entendeu, ela está fazendo isso para me desafiar. Exato. Então, o que que eu tenho que fazer? Eu tenho que enquadrar ela. Isso assim, na frente de pessoas e no particular, constantemente. Você faz para me desafiar, né? Você gosta de me ver nervoso. E muitas Oi? vezes eles parecem amorosos, tudo mais em público, Protetores, né? São super protetores. mas às vezes eles perdem a mão, né? E às vezes eles explodem sem conseguir controlar. É, é aquela falsa proteção, né? Porque na verdade é assim, eu tô aqui com você porque já minou todo o seu círculo de suporte, né? De apoio. Então você já não tem esse círculo de apoio. Os amigos já se afastaram, a família já se afastou, você já tá ali isolada. Então ele vem com aquela super proteção e afirma mais. Só tem eu. Só tem eu, só tem eu, só tem eu. Se E se não não sou fosse eu eu, quem aqui, que vai quem ser de seria? você? Ser de você. Você já parou para pensar? Eu isso eu ouvia muito. Você já parou para pensar se não foi eu que vai ser de você? Você tem que dar graças a Deus que eu estou aqui com você. Exato. Porque o dia que eu não estiver, eu não sei o que vai ser de você. Isso, E isso, você acredita piamente. isso, Piamente. Piamente. isso. E para se Dá até libertar disso, desespero.
É muito difícil. Haja terapia, né, Emílio? Haja Porque chega terapia. uma hora que seu corpo começa a ter medo, né? Sim. O seu corpo que começa a ter medo da agressão, de Você agressão não vai, mesmo. você não vai Você pode contrariar. nem ser agredida, mas o medo, a sensação de uma agressão iminente, e aí Sim. você vai se submetendo. E isso aí Eu nem, você vai o quê? eu nem Anulando o eu do cogitava, outro. eu nem cogitava tal ação. Eu nem cogitava de forma alguma. Ao primeiro Então, sinal de que ia passar da mão, eu recuava. Eu recuava. Eu ainda tinha esse discernimento. Eu via que ia passar da mão, eu recuava. Porque teve ocasiões que veio, mas eu ainda tinha um pouco de força, né? E eu bati de frente. Eu falei, você vem, mas você vem para arrebento, porque se eu ficar em pé, te mato. Mas, assim, isso foi logo mas não no início. resolve, né? Mas Resolve, não não resolve. resolve. Só vai ficando pior. Vai. E aí começa, né? Agressão verbal, agressão psicológica. As agressões só vão aumentando cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais. O perfil narcisista, ele tem essa necessidade de se afirmar o tempo inteiro, de que ele é melhor, de que todos que você teve antes, tudo que aconteceu na sua vida foi culpa do outro, não minha. Jamais. Então, Eu e sou. para ele é real, porque assim, como ele não fez o teste de realidade e ele não faz, ele não ouve, ele tem esse divórcio. O que o mundo A diz para pessoa ele não que não é tem nada crítico, disso, né? ele Não tem. incorpora. Ele fica com a ideia fixa. E aí desenvolve aqueles mecanismos de defesa todo, né? Como ele racionaliza bem, ele justifica bem, ele Articula bem, cria, né? Ele sempre tem um ele cria plano. justificativas. Ah, estou fazendo isso, por isso, por isso, por isso, e para ele fica perfeitamente razoável. Porque ele não reconhece o outro, ele não reconhece o externo. Então, quando você começa a trazer os dados de realidade e faz essa interpolação de resistência, tá bom, você é isso, por que você é isso? E da onde você tirou? E qual é a confirmação que tem? Então, as pessoas todas estão orbitando a sua volta? Aí fala, não, não estão. Ué, você não estão por quê? E aí você vai levando. E ele vai se irritando. Na terapia mesmo, Sim, o cliente vai se irritando. Tem muito cliente que chegou depois de algumas sessões e falou assim, ó, Emílio, aquele dia lá eu queria te arrebentar na sala. Né? Várias vezes. Eu queria te arrebentar, porque como é que você falou aquilo? Porque a interpolação de resistência, porque tinha que quebrar aquilo. não aceita, né? Aceita. Porque como é que Vai te você vai me contrariar. dizer, como é que você vai me fazer acreditar que eu não sou aquilo tudo que eu achei que eu era a vida inteira? E o legal é que depois resolve. Se o cara se Ainda bem, engajar né, no problema, querido? resolve. Sim. Não é que ele vai ficar 0 a 0, mas fica saudável para conviver. Então, quando o cara procura ajuda, ele tem um bom senso, ele não sabe. Eu tinha um cliente que falou assim, melhor, eu quero fazer terapia porque eu não quero ficar tomando remédio. Por quê? Porque antes ele ia no psiquiatra. Como ele ficava muito nervoso desde a adolescência, leva ele no psiquiatra, dá um sossega-leão para ele. Por isso que quando Famosa chega também, medicalização, né? por isso que quando chega um cliente, por exemplo, medicado, que está consumindo uma medicação, a tendência é muita gente já fala assim, não, vamos tirar a medicação. Não, você tem que pelo menos 3 meses continuar com a medicação e entender a dinâmica dele, a psicodinâmica dele, porque às vezes o cara é muito agressivo e o que está evitando, o que está contendo ele é aquela medicação. E aí depois, no processo terapêutico, se ele está respondendo à terapia, aí depois você pode conversar com Junto ao o psiquiatra psiquiatra, né? dele, isso, Começar para a ter medicação. reduzir a medicação. Até chegar num ponto que ele tem continência interna
Se necessário, vai consumir subdose, só para ajudar nessa continência interna. Para depois chegar no momento que ele organizou as ideias e aí poder retirar, fazer o desmame da medicação. Mas a gente nunca tira a medicação, nunca fala com o psiquiatra para tirar a medicação, por quê? Porque eu acho um erro. Eu sempre achei um erro isso. Não sou totalmente a favor da medicalização, porque eu sei que a terapia vai resolver o caso, mas no momento de sofrimento, o paciente ele precisa de um acolhimento, né? Isso, quando ele não está fazendo isso, né? A parte do acolhimento para que ele suporte aquela dor, ele suporte aquela fase ele não faz terapia, né? Isso, quando ele está sem terapia. Ele vai trabalhar com sintomas. Se ele está em terapia, se precisar, é subdose. Porque como ele vai trabalhando aquilo, vai aliviando a tensão interna. Chega um momento que não precisa mais. E, normalmente, no final de terapia, precisa novamente. Por quê? Porque ele vai entrar numa força depressiva de constatação. Sim. Aí não é mais, é só uma depressão de constatar tudo que ele vivenciou, tudo que ele fez e que podia ter porque ele teve o contato com a realidade, né, Emílio? Isso, que já elaborou. Pela primeira vez, vai causar dor. Isso. Vai causar. Subdose só para passar. Passou por aí está liberado, aí não tem mais. Mas é em final de terapia que observar que às vezes vem essa depressão de final de terapia, que é uma depressão. Não é que ele teve uma recaída, é de constatação de tudo que ele passou, que sofreu, que é real, ele vivenciou tudo aquilo. E aí resolve até o desmame da terapia, né? Porque existe aquele vínculo com o terapeuta, né? Isso. Então, medicação a gente não mexe. Jamais. Você precisa, conversa com o psiquiatra, ver o que é, e você tem que saber entender da psicodinâmica da medicação, para entender o momento da terapia, o que você espera. Porque às vezes você fala, tá legal, agora nessa fase aqui, ó, o antidepressivo não está ajudando. Por quê? Porque eu preciso que ele volte para dentro um pouco e o antidepressivo está jogando ele para fora. Então ele não está acessando. Mas você tem que ter um embasamento para você argumentar. De farmacologia, precisa ter. Precisa ter ali para você saber como que as drogas, elas estão atuando naquele momento dentro do indivíduo, né? Isso. Até pela condição cognitiva. Porque você não fala assim, dá para tirar aquela amarelinha, dar mais uma da vermelhinha, o cara não vai nem te ouvir. Né? Mas tem muita gente fazendo isso. Aquele que eu tomo para dormir, será que pode tirar um dos dois? Ou me dar um pouquinho a mais? Porque também tem uma outra coisa. À medida que vai resolvendo, que ele vai organizando as ideias, que vai tratando a neurose e tudo mais, e vai trabalhando a angústia, porque assim, se eu dou medicação, eu não tenho angústia. Se eu não tenho angústia, não dá para tratar. Porque a angústia é o GPS da terapia. Do que está acontecendo. Isso. Se não tem angústia, não dá para fazer preventiva. Né? Então, eu não posso tirar todos os sintomas. Eu tenho que ter angústia para tratar. Se eu estou tratando, de repente, eu não preciso mais daquela medicação. Então, o que ela está fazendo bem, ela começa a fazer mal. Sim. Até nas psicossomáticas. Numa fibromialgia, por exemplo. Né? Prazer, estamos aqui. Isso, porque se você tem a fibromialgia e você toma lá 10 remédios, aí você trata isso no psiquismo e resolve. Aí aquele remédio vai te intoxicar. Sim. Não tem mais função. Então tem que ter esse olhar também. Né? Isso daí é uma coisa que a gente não tinha falado. Né? Nas relações do narcisismo, é o surgimento das psicossomáticas para poder suportar a relação. Então, eu não fico angustiada, mas eu fico com o corpo cheio de sintomas. Ou dores, ou eu engordo. Né?
e mais a rigidez, né? Então, observar isso. Terrível, terrível, terrível. Eu, no meu caso, por exemplo, hoje, 0 medicação. Perfeito. 0 medicação. E hoje também. Hoje eu corro 5K. Pois é, você conseguia caminhar quando você tinha fibromialgia ou uma crise? Imagina. Isso, então não faz bem só para a mente, né? Faz bem para o corpo. E outra, e o inferno que fica para o entorno, né? Sim. Todo mundo sofre, né? Todo mundo sofre. E fica vendido. Sofre porque vê a opressão, sofre porque se sente impotente, sofre porque fica com dó, sofre por várias razões. Sim. Então, fica todo mundo doente. Adoece todos ao redor, né? Por causa de um narcisista. Gente, vamos tratar os narcisistas, pelo amor de Deus. Vamos tratar as crianças diferentes. Vamos tratar as crianças, adolescentes, pelo amor de Deus. Vamos estimular os bebês a interagir com o externo, para ele começar a diferenciar ele do mundo, ele do outro, e ele perceber. E daí, frustrar a criança também, não é frustrar porque você está mal-humorada. Pode falar não, viu? Faz bem falar não. Mostrar que o mundo tem limites. Que o mundo lá fora não vai dizer assim. Suas ações. Escolheu? Ok. E que dá trabalho você olhar e dizer não e aguentar a criança mal-humorada e conviver com ela resmungando e chorando. Dá trabalho. Não dá para terceirizar isso. Né? Não, você pode escolher teu trabalho enquanto seu filho é pequeno, ou você pode escolher ter trabalho quando ele for adulto. É mais difícil. E ver dar trabalho. Porque aí você não tem mais controle sobre ele. Porque aí você não tem mais controle. E se você quer bem o seu filho, se você ama ele realmente, põe limite. Mostra para ele. Deixa ele trabalhar com a frustração, para ele aprender, para ele desenvolver esse mecanismo de lidar com a frustração. Lá na tomada. De aprender a fazer a substituição, porque senão ele não desenvolve. Senão ele fica que nem um bonsai. Ele tem um potencial, mas você cortou aqui a raiz, cortou a copa, ficou poupando ele, ele vai ter 80 anos e vai ser uma arvorinha desse tamanho aqui, de 30 centímetros. Os adolescentes quarentões. Então você quer 40, 52 e por aí vai, né? Isso. É feio, hein, gente? É feio. É terrível. É meio utópico? É meio utópico. Né? Porque é mais fácil. Dá para um bebê hoje o celular para ele ficar lá, ou enfiar ele no carrinho, em frente a uma televisão de 60 polegadas e deixar ele lá já com 6 meses olhando aquele estímulo lá, do que interagir com ele, do que estimular ele, do que sentar no chão e gatinhar junto com ele. Sim. Mas a gente é muito mais cômodo, né? Isso. Só entender que tem participação. E se você é legal, hoje, se você é uma pessoa legal, é porque você teve limites quando você era criança. E aí você desenvolveu mecanismos de sobrevivência que te fortaleceram, te fizeram articular, bolar plano, a não ter medo do mundo, a experimentar e falar, opa, não deu isso certo. Aqui não é legal. Isso aqui pode me prejudicar, pode prejudicar o outro. Mas mesmo que seja por egoísmo, só para eu não me ferrar. Se eu passo por experiências, é como você falou, se eu ponho o dedo na tomada, na segunda vez depois de choque, eu não vou colocar lá. Eu chego pertinho e falo, não. Mamãe falou para você não botar o dedinho, não falou? Você quis, você fez a escolha. Arque com as suas consequências. A mamãe, infelizmente, vai olhar você
tomar o choque e vai olhar para você, meu filho, não era para isso ter acontecido, mas você quis. Então, uma consequência é você sentir esse choquinho. É isso que falta nos pais nessas criações, né? Quando a gente vê o narcisista adulto, né? É justamente esse tipo de coisa. A mãe não deixou, né? Ou na primeira infância ou na segunda infância, aquela coisa. Poupou, né? Poupou o cara de desenvolver, poupou ele passar por experiências. E daí ele pode fazer o que ele é o meu príncipe, é o meu filho, é incondicional, não, eu vou morrer. Não vai rolar. Muitas dessas mães, inclusive, confrontam o marido ou o companheiro em detrimento de ser permissiva com o filho. Sim. Sim, e isso é visível, notório, você vê que existe aquela guerra, né? Porque o pai muitas vezes está falando, não, eu não aceito isso aqui, tá? Deixa que eu converso com ele. Você não sabe, você é um grosso, você é um ogro, porque você vai bater, você vai mexer no meu bibelô mais precioso do mundo. Aí eu queria falar o quê? Tem um costa quente. Eu Exato. posso tudo. Eu sou semideus. Eu posso mais, porque eu confronto meu pai desde bebê e sempre ganhei. Exato. Porque a minha mãe sempre preferiu a mim do que o meu pai. Totalmente falsa, né? A premissa, mas é como o cara se sente, porque ele não faz o teste de realidade, ele não confronta, ele não ouve o que o mundo diz. Se é um banana, você é dependente, você não é capaz de viver sozinho, você precisa que faça até o seu prato. Mas as mães têm orgulho de fazer o prato para o bebê dela com 35 anos de idade. As mães têm orgulho, porque elas se sentem supermães. Por quê? É uma fantasia que ela cria lá também. E é uma fantasia que ela cria para ela lidar com a culpa dela, que ela inventou lá na cabeça dela, ou permitiu que alguém enfiasse uma culpa nela. Ela justifica, mas ela é mãe extremosa. E se não fosse ela... Quem seria? Se não fosse ela, realmente legal. Se não for você, gata, não vai ser ninguém não, viu? Porque para aturar esse narcisista é só tua, é cria tua. Fica para você, pega para você e tá tudo bem. E vida que segue. Mas nosso bate-papo foi assim, fantástico. Essa abordagem Espero ter colaborado. Bastante. É bom trazer essa reflexão de como identificar um perfil narcisista, como ele nasce, né? Como se cria um narcisista, porque na verdade ninguém nasce narcisista, você cria um narcisista, né? E é o meio que cria ele, né? Eu acredito muito nisso, na questão do meio, na questão dos indivíduos. Isso a gente pode falar uma hora sobre a programação sinestésica. Que é como é que forma, desde o intraútero até os 2 anos e meio, 3 anos de idade. A nível de sensações, como é que isso fica gravado em cima dos temas facilitadores e inibidores. E aí as experiências vão se acumulando e vão indo para a mesma caixinha. Sim. E vai reforçando uma sensação que era ruim ou uma sensação que era boa. E tem patologias que já se desenvolvem no intraútero. Sim. A pessoa já nasce com determinadas patologias. Então, isso é muito legal já de entender também. Posição, né? Inclusive quando a gente fala dos vícios, né? Os vícios de compulsão é outro assunto que é legal de conversar um dia também, porque tem uma diferença de compulsão e de vício. Ele vai um pouquinho pro lado. E a compulsão também, ela vai em busca de um clima permissivo também. Sim. Isso que é bacana. Então, isso aí a gente pode um dia conversar a respeito disso também. Vícios e compulsões.
E a gente pode ver uma outra coisa. Vamos montar vícios e compulsões. E tem Acho uma bem outra interessante. coisa dos vínculos conjugais também. Boa, segunda live. Que também é legal. Os vínculos conjugais. Vínculos conjugais, como é que funciona essa parte dos vínculos conjugais? Porque isso aí também começa a dar uma luz para as pessoas que quiserem refletir a respeito. Refletir relacionamentos abusivos, tanto para não se envolver e se está envolvida, se libertar, né? Ou já calibrar o radar, já de cara. Assim, opa, já assisti esse filme. No primeiro encontro. Eu acho que, assim, o mais ideal, o mais massa é já deixar o radarzinho calibradinho, tá? Olhou o perfil, gente. O gato não teve crivo. Bate o pezinho. Vai, filhinha. Foge, porque ele pode ter uma grande tendência a ter um perfil narcisista. E você vai sofrer. Fala que esqueceu a torneira aberta. Fala, minha mãe me ligou, eu preciso sair. Não me telefone, que eu lhe telefonarei. Me liga, me manda mensagem, Hoje é tudo mensagem, né? Me manda mensagem. Gata, você não precisa responder, não, viu? Hoje a gente pode bloquear. Bloque. Resolve tudo. E também, porque tem aqueles rapazes que foram criados também contidos, que não desenvolveram, e que têm baixa autoestima, também pegam e entram em relações tóxicas também. E tem, hein? E ficam vulneráveis. Tem muitos. Tem muitos. Eu vejo bastante rapazes sofrendo. Aliás, as nossas lives, se você reparar, entra muito homem, viu? Que bom, né? E eles gostam e comentam, depois mandam direct, que assim... Porque eles são vítimas. A gente está aqui para compartilhar isso mesmo. Porque ele não podia confrontar a mãe. De uma mulher narcisista. Isso, porque ele tinha uma mãe provavelmente dominadora também. E daí não aprende a confrontar. Ele tem medo. Ele se submete o tempo todo. Sim. É terrível também. Então, para uma mulher expressar isso é mais fácil. Para um homem, pela parte de criação cultural dele, é mais difícil ele expressar. Aquela coisa, o homem não chora, né, Emílio? Grande bobagem essa, né? Grande bobagem. E o que eu faço com o sentimento, né? Ele não joga para fora. Podemos falar de vínculos conjugais, a gente pode falar de vícios e compulsões, a gente pode falar de complementar psicológico, de vínculos compensatórios, que a gente faz com pessoas, com animais, com objetos, os vínculos compensatórios, que aí começa a dar sentido. Sim. Vai despertando. Tem muita literatura a respeito também que a gente pode passar depois. Sim, eu acho legal, assim, nas próximas, a gente indicar algumas literaturas que as pessoas possam buscar informações certas e seguras para não ficar aí fazendo discriminações e fazendo análise de perfil narcisista pelo Google. Gente, tem muito estudo, são anos de estudo, são anos de dedicação. A gente que se predispõe a trabalhar com as emoções, a trabalhar com o psicológico humano, a gente estuda muito durante muito tempo, é debruçado em livros o tempo inteiro de pessoas que estudaram muito para chegar em uma teoria e uma abordagem que trate isso e que veja. Então, assim, a gente não vem aqui alegre, né, Emílio? Temos gabarito para isso, né? Somos especialistas no desenvolvimento humano. Então, assim, não foi uma coisa que a gente pesquisou lá no Google, perfil narcisista, e viemos aqui, não. Até porque a gente veio aqui como colega, ele com a abordagem dele de análise psicodramática, eu com a parte de... Ai, até me fugi agora. Não, de caralho.
da psicanálise mais psicanalística. E ainda a gente tem outras abordagens, né? A gente usa o perfil de análise comportamental. Enfim, gente, é muito estudo. Deixa eu dizer mais uma coisa, Jana. Diga, querido. Para o pessoal que está ouvindo, que é assim, ó, se você está vendo que tem alguma coisa errada, não vai procurar lá para saber, para modificar o outro. Vai você resolver a sua angústia, trabalhar a sua angústia. A do outro é do outro. A do outro, depois você vê. Procura primeiro ajuda para você. O Vitor Dias, meu professor, ele sempre disse uma coisa. As pessoas não têm culpa de suas neuroses. Elas são culpadas de não tratar. Exato. Tem neurose, ninguém é culpado. Agora, não tratar neurose, aí é culpa da pessoa. Então, assim, não tenta modificar o outro. Está alguma coisa pegando, está errado, vai você procurar ajuda, vai você se tratar. Porque se está te incomodando, e se é no começo, de repente você se organiza, ou para você lidar com aquilo, ou para você sair daquela relação. Já de cara, já no começo. Quando começou a angústia, né? Apareceu a angústia, vai procurar ajuda especializada. E não tem que ficar mais adoecida para ir buscar ajuda. Porque quando vai levar um tempo. Você vai precisar de tempo para sair dessa situação. E a ajuda não é o outro passar a mão na sua cabeça. Fique atento, que se você tem um terapeuta que fica passando a mão na sua cabeça, corre dele também. E concorda com você. Corre dele também. Ele tem que te ajudar a questionar a sua verdade, os seus elementos e a sua programação. Exato, porque a gente tem muitas histórias, né, Emílio, de consultório, de terapeutas que acabam virando amiguinho, né? E acaba passando. Terapia não é aconselhamento. Não é aconselhamento. Não é pôr no colo e falar, coitadinho. Não é eu concordo. Não é enfiar o dedo no seu nariz e acabar com a sua autoestima mais ainda, dizer, mas você é um fraco, por que você não faz? Não, nada disso. Não é julgador, não é dono da verdade. O terapeuta ele vai te ajudar. Você vai colocar o que você está sentindo, o que você está pensando, o que você está passando, de uma forma que está caótica, que você não está entendendo. Ele vai te ajudar a organizar, ordenar aquilo tudo, te devolve, e o que você vai fazer com aquilo é problema seu. Você vai resolver. Você vai fazer o que você quiser, mas de uma forma organizada, ordenada, que faz sentido para você. Né? Penso crítico ativo, né? Isso, e aí você tem seu livre-arbítrio. Agora, se eu vou fazer aconselhamento, não tem lá, são 7 bilhões e meio de habitantes no planeta, não tem dois iguais, porque as programações são diferentes, os programas são diferentes. Então, como é que eu posso dizer que você deve fazer alguma coisa? Jamais. Essa solução é de acordo com a minha programação. Agora, se eu ajudo você a organizar as ideias, você decide o que você vai fazer. Freud dizia isso, né? Eu sou um organizador de ideia. E por que eu falo isso? Não é porque eu quero dizer que sou melhor ou pior. Eu falo isso porque é o seguinte, porque o cliente ele tem que ter o melhor à disposição dele. Sim. Não se pode brincar com isso. É muito doloroso todo o processo terapêutico. É custoso para a pessoa. Ela pôr as vísceras dela para fora. Exato. E aí, se você... E se você não dá conta, você fala assim, olha, eu não consigo trabalhar com isso, eu vou te indicar um profissional que possa te ajudar. Tenha essa humildade. E, de repente, você consegue lidar com aquilo. Passe o paciente adiante, não fique com ele. Eu sou super... Mais alguma coisa, Jonathan?
Não, querido, só te agradecer pela sua presença. Maravilhoso. Desculpa essas duas interrupções aí da nossa conexão. Imagina, isso é tecnologia. Os 2 primeiros vídeos a gente vai conseguir salvar, deixar aí no IGTV. Mas pelo menos essa última parte eu acredito que vai e já contribui bastante, porque a gente acabou dando uma recapitulada aí no perfil da lista. E abrimos para algumas outras coisas. Outras coisas, né? Abrangemos um pouco mais. Falamos sobre as terapias que podem ser usadas. E tem muita coisa, né, Emílio? Tem muita coisa que a gente pode fazer. E quem quiser, pergunta no direct que a gente responde. E, gente, quem quiser conversar com o Emílio sobre a abordagem que ele trabalha, ele está à disposição, né, Emílio? 110%. Também tem telefone de contato, Emílio? Quer deixar, quer falar para o pessoal, telefone, como que te acha? Se chegar lá no perfil do Insta, me acha fácil. Lá tem telefone, tem e-mail, tem tudo. Eu acho que é o mais prático, né? Acho que é o mais prático. Mas estou à disposição. Manda um direct lá, Emílio _ Bueno com 2 Es. Que acha? Lá no Instagram, manda uma mensagem que a gente responde. Ou procura no meu, que o Emílio tá lá, viu, gente? Ele tá lá sempre. Do meu mentor maravilhoso. Obrigado. Adorei ter você. E a gente vai fazer. Todos que tiveram paciência de ouvir a gente até agora. Sim. E vai ter bastante gente que vai depois também. Quem tiver interessado em crescer vai ouvir, com certeza. Ou se tiver assuntos específicos que queiram saber a respeito, também manda para a gente. A gente pode fazer alguma coisa a respeito. Olha, sei lá, vocês podem falar sobre tal assunto? A gente está à disposição. Legal. Tá bom? Beijo, querido. Beijo para todos. Bom restinho de semana para você, viu? Obrigado, para você também. Tchau, tchau. Tchau.